a respeito dos modelos atômicos, a gente vai falar sobre a contribuição de Niels Bohr. Então, Niels Bohr foi muito importante, um cientista muito importante para a formulação do modelo atômico atual. Também ele, na verdade, ele complementou o modelo atômico de Bohr, de Niels Bohr. Então, no ano de 1913, esse cientista chamado de Niels Bohr, ele implementou, na verdade, o modelo atômico de Rutherford. E ele chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Então, como é que o átomo tem carga elétrica positiva dentro do núcleo e carga elétrica negativa e é estável, ou seja, não apresenta carga elétrica, né? Na natureza, o átomo é estável, ou seja, ele não está nem positivo nem negativo, ele é estável, ou seja, ele é eletricamente neutro, sem apresentar carga elétrica. Então isso intrigou Niels Bohr, né? Então ele acreditava na existência de princípios físicos, né, que descrevessem os elétrons que existem no átomo. Esses princípios na época ainda eram desconhecidos e graças a ele passaram a ser usados. Então o que ele fez? Ele iniciou seus experimentos e nesses experimentos ele admitiu que um gás emitia luz quando submetido a uma corrente elétrica. E esse fato ele se explica de forma que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois que esses átomos absorvem energia elétrica, eles acabam liberando essa energia em forma de luz, certo? Então, os elétrons eles absorvem carga elétrica e absorvem energia elétrica e depois eles liberam essas cargas elétricas em forma de luz. Sendo assim, Bohr deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponíveis para seus elétrons. Ou seja, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas, mais tarde ele chamou de níveis de energia. Então, ele concluiu o seguinte: ele concluiu que a energia em um átomo está organizada em uma certa disposição onde os elétrons absorvem energia e depois liberam essa energia em forma de luz. Então, com essas conclusões que ele fez, ele conseguiu aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford e chegou a esse modelo mais atual, onde os elétrons eles estão organizados na eletrosfera do átomo em disposição de camadas. Então, Bohr conceituou que os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo e também que existem até 7 camadas, ou seja, os átomos existentes na natureza, dependendo da quantidade de elétrons que eles apresentam, vão estar distribuindo esses elétrons de forma organizada em 7 camadas. E essas camadas ele chamou de camada K, L, M, N, O, P e Q, da forma que nós estamos vendo aqui no modelo, certo? Então essa parte aqui dourada seria a representação do núcleo. De dentro para fora, a camada mais próxima do núcleo seria a camada K, até o Q.
Então vejam, os níveis de energia, camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, ele concluiu também que à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela organizada. Então, quanto mais se afasta do núcleo, maior é a quantidade de energia. Então, a quantidade de energia na camada Q é bem maior que a quantidade de energia na camada M. Ou seja, quanto mais distante do núcleo, maior é a quantidade de energia localizada nos elétrons. Que o átomo ele apresenta um núcleo. Nós já sabemos que dentro desse núcleo existem as partículas de carga elétrica positiva, que nós chamamos de prótons. Além dos prótons, existem as partículas que não possuem carga elétrica, que nós vamos estar chamando de nêutrons, certo? Esses nêutrons servem para quê? Para diminuir a repulsão entre os prótons. Já que eles são nêutrons, eles diminuem essa repulsão entre os prótons, ou seja, ajuda os prótons a se manterem ali dentro do núcleo do átomo, certo? Então o átomo ele vai ser composto do núcleo, a parte dourada, certo? E a segunda parte seria a eletrosfera, onde estão os elétrons. Nessa eletrosfera, os elétrons estão organizados em camadas, certo? Sabendo que quanto mais afastado do núcleo, maior é a quantidade de energia que os elétrons possuem, ok? Então, na próxima aula, a gente vai implementar esse estudo, vai complementar esse estudo e nós vamos ver a questão das massas atômicas, vamos aprender a calcular a massa atômica, A gente vai ver também que esses níveis de energia também apresentam o que nós chamamos de subníveis de energia, ou seja, é como se dentro de cada uma dessas camadas existissem compartimentos que nós vamos estar chamando de subníveis de energia, mas isso aí vai ficar para a próxima aula, ok? Um abraço.